E se eu te dissesse que as perguntas de um simples teste de geografia, daqueles de oitava série, pudessem revelar segredos fascinantes sobre os nossos oceanos? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. O que questões que parecem básicas podem nos ensinar sobre esse mundo de água que cobre a maior parte do nosso planeta? Então, vamos mergulhar nessa análise. A primeira pergunta pode parecer óbvia, mas a resposta dela, na verdade, define a identidade do nosso planeta. Se a gente olhasse a Terra lá do espaço, o que domina a paisagem? A resposta para isso tem consequências gigantescas para toda a vida que a gente conhece. E a resposta é impressionante. Olha só, cerca de 71% do nosso planeta é coberto por água. A gente vive, literalmente, em um planeta azul. E toda essa água não está aí só de enfeite, não. Ela molda o nosso clima, a nossa biologia, a nossa história. É o ponto de partida para a gente entender a importância vital dos oceanos. E como é que a gente divide toda essa imensidão de água? Bem, a geografia de hoje reconhece 5 grandes oceanos. Isso mesmo, 5. Não 4, como muita gente aprendeu na escola antigamente, mas 5. E cada um deles tem sua própria personalidade, seus próprios segredos. Que tal uma viagem, então? Vamos embarcar agora num tour bem rápido pelos 5 oceanos para a gente conhecer o que cada um tem de mais marcante. A nossa navegação vai do maior e mais profundo até o mais gelado e remoto. Preparados? Nossa primeira parada, o gigante do planeta, o Oceano Pacífico. Ele é tão, mas tão vasto que todos os continentes do mundo caberiam dentro dele, e ainda ia sobrar espaço. É muita coisa. E os recordes do Pacífico não param por aí. Ele não é só o maior em área, mas também o mais profundo. É lá que fica a Fossa das Marianas, um lugar tão fundo e inexplorado que a gente conhece mais da superfície de Marte do que de lá de baixo. E como se não bastasse, é no Pacífico que a gente encontra a Grande Barreira de Corais, que é nada mais e nada menos que a maior estrutura viva da Terra. E tem uma curiosidade. O nome Pacífico vem de tranquilo. Quem deu esse nome foi o navegador Fernão de Magalhães, lá em 1520. Ele teve a sorte de pegar umas águas super calmas na viagem dele. O que é uma bela ironia, né? Já que é justamente lá que fica o Círculo de Fogo do Pacífico, a área com mais terremotos e vulcões do mundo. Bem tranquilo. Agora, deixando o gigante Pacífico para trás, a gente cruza para o Oceano Atlântico. Ele é o segundo maior e, talvez, o mais importante da história, né? Foi ele que conectou o mundo durante as grandes navegações. O Atlântico foi o palco de muitas histórias de exploração. E foi ele o primeiro oceano a ser atravessado por um barco a vapor, o Savannah, lá em 1819. Foi um marco que simplesmente revolucionou o transporte marítimo e conectou os continentes de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Seguindo nosso tour, chegamos ao Oceano Índico. E a principal característica dele qual é? Bom, ele é o mais quente de todos. Suas águas tropicais não só criam ecossistemas únicos, mas também influenciam o padrão das monções, que ditam o ritmo da vida de bilhões de pessoas na Ásia e na África. Agora vamos lá para o extremo norte, para o Oceano Ártico. Em total contraste com a profundidade do Pacífico, o Ártico é o menor e também o mais raso de todos. Ele é quase todo coberto de gelo, o que faz dele um ecossistema super frágil, mas ao mesmo tempo fundamental para o equilíbrio da temperatura do planeta. E finalmente, nossa última parada, o membro mais novo da família dos oceanos, que só foi reconhecido oficialmente no ano 2000. Este é o Oceano Antártico, que também é chamado de Oceano Austral. O que torna o Oceano Antártico tão especial é a geografia dele. Ele é o único que dá a volta completa no globo sem ser interrompido por nenhum continente. Isso cria a corrente marítima mais forte do mundo, que influencia o clima global. E claro, suas águas congelantes são o lar de uma vida selvagem super adaptada a um frio extremo. Ok, a gente já conheceu os 5 oceanos, mas a grande pergunta continua no ar. Por que, afinal, a gente deve se importar tanto com eles? O que os torna tão vitais para a nossa existência? Essa pergunta aqui é o centro de toda a discussão. E a resposta não é uma coisa só, mas um conjunto de funções essenciais que os oceanos desempenham para manter o nosso planeta habitável. A gente pode resumir a importância dos oceanos em 3 pontos principais. Primeiro, eles são uma fonte de alimento vital para bilhões de pessoas. Segundo, eles funcionam como o grande termostato do planeta, regulando o clima ao absorver calor e gás carbônico. E terceiro, eles continuam sendo as grandes rodovias do comércio e do transporte global. E é aqui que a nossa história toma um rumo bem preocupante. Se os oceanos são a base da vida no planeta,
O que é que está colocando em risco esses ecossistemas tão fundamentais? A resposta é bem direta e, infelizmente, alarmante: poluição e aquecimento global. O descarte de lixo de produtos químicos, junto com o aumento da temperatura da água e a sua acidificação, tudo isso está criando um ambiente hostil para a vida marinha, desde os menores corais até as gigantescas baleias. Então, depois dessa viagem toda, qual é a grande lição que fica? O que um conjunto de perguntas simples sobre os oceanos realmente nos ensina no final das contas? As lições são bem claras. Primeiro, a nossa casa é, antes de mais nada, um planeta de água. Segundo, cada um dos 5 oceanos é um mundo em si, com características únicas e muito importantes. E talvez o mais crucial de tudo, a saúde deles está diretamente ligada à nossa saúde. Proteger os oceanos é proteger o clima, a biodiversidade e o nosso próprio futuro. E para terminar, fica uma reflexão. A gente passou aqui pelos fatos essenciais, o básico. Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. É meio louco pensar que a gente sabe mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos oceanos, né? A questão que fica no ar é, com toda essa vastidão e todo esse mistério, o que mais os oceanos ainda guardam para nos ensinar? A exploração com certeza está muito longe de acabar.